Você já se sentiu no fundo do poço, sem saber por onde recomeçar? Eu estou nesse processo agora. No final de 2024, minha agência desmoronou. Perdi clientes, dinheiro e quase perdi a mim mesmo no processo. Mas foi nessa queda que eu percebi que algo pode mudar tudo. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Mas antes de te contar essa história, deixa eu pegar meu café. Ou melhor, o meu chá. Porque falar de crise existencial sem café é quase impossível. Mas eu estou na quaresma e estou em um desafio de ficar 40 dias sem café. É quase impossível porque eu era um amante de café e tomava café o dia inteiro, mas estou nessa missão e eu vou conseguir. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso trazer um vídeo falando sobre como é ficar 40 dias sem café e obviamente eu vou fazer no final desse desafio. Então, bora lá comigo pegar um chazinho. Agora, com o meu chá e seguindo a minha disciplina, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. A minha empresa, ela entrou em colapso e eu assisti ela desmoronar como um castelo de cartas. Clientes indo embora, contas acumulando, eu me vi perdido. Segundo a neurociência, quando enfrentamos momentos de fracasso, o nosso cérebro entra no chamado modo sobrevivência. E o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo nosso raciocínio, ele simplesmente desativa. E quem se ativa é a nossa amígdala, que ela é responsável pelas nossas emoções. Faz com que dispare medo e ansiedade nesses momentos. Começa a ter mais preocupação, nós começamos a ficar mais angustiados, mais ansiosos. E basicamente, meu cérebro estava me sabotando. E quando eu olhar para cá, eu tô dando uma olhada nos tópicos que eu anotei do meu roteiro, até porque algumas coisas aqui são um pouco mais difíceis de se falar. E assim como eu entendi que a minha mente estava me sabotando, assim como a minha gata que está aqui dormindo nesse momento faz, quando ela deita no meu teclado e apaga tudo o que eu estava escrevendo, ela está na sua caminha. A minha mente também fez comigo, mostrando que eu precisava mais sobreviver do que realmente passar por aquele momento. E aí ela queria que eu entrasse no modo de luta ou fuga. Muitos psicólogos explicam que quando você tem ansiedade, você entra nesse modo de luta ou fuga. Eu tive muitas crises de ansiedade, algumas crises existenciais, e eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo. E foi nesse momento que começou a minha virada de chave. Durante esse período, eu comecei a estudar obsessivamente psicologia, filosofia e espiritualidade. Eu queria realmente entender a fundo o que me levou ao fracasso e principalmente como eu posso sair dele. E acima de tudo, eu queria melhorar comigo mesmo. Eu estava me martirizando, ansioso, eu não conseguia ficar com a minha própria presença. Eu ficava parado, sozinho, e a minha mente ela começava a pilhar. Eu começava ao que eu chamo de girar no parafuso. Eu começava a surtar. Eu começava a pensar em muitas coisas e girar no mesmo lugar. Então eu falei, vou parar por um mês, respirar e entender que está acontecendo comigo. Nesse um mês, eu não fiz nada. Eu deixei as contas acumularem, eu parei de trabalhar na minha empresa e eu comecei a jogar videogame, ler algumas coisas que eu entendi, que eu gostaria de entender, e eu desliguei. Eu relaxei e fiquei suave. Falei, eu preciso de um momento para mim. Nem tudo são flores, mas também nem tudo devem ser pedras. Eu não preciso ficar no momento em que eu estou surtando e continuar tentando só porque eu preciso conseguir. Em certos momentos, você precisa recuar, entender o que está acontecendo com você, melhorar e voltar mais forte. Foi quando eu me deparei com a passagem de Josué 1:9 e agora eu vou ler ela para vocês. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. E aquilo bateu forte, porque eu percebi que eu não estava sozinho. Segundo estudos da neuroplasticidade, o nosso cérebro tem a capacidade de se reconstruir e criar novos padrões. Ou seja, eu posso reprogramar a minha mente para lidar melhor com o meu fracasso e, obviamente, para me reerguer. Entender isso foi apenas o primeiro passo. O que realmente mudou e está transformando a minha vida são 3 pilares que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Que é o que tá me mantendo em pé. Se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim naquele momento de crise, com certeza essas eram as 3 coisas que eu ia colocar na minha mente e fazer com que eu me reerguesse. E o primeiro pilar deles
foi o que eu anotei aqui como o poder da disciplina. E eu sei que isso tá um pouco batido. Não que eu não era disciplinado, mas eu tinha muito fracasso na minha disciplina. Porque qualquer turbulência eu deixava de lado e falava, não, vamos deixar, amanhã eu faço, depois eu faço. Óbvio que, como eu falei, certos momentos você precisa relaxar. Mas você não pode falhar com a sua disciplina sempre. Toda vez que acontecer algo ruim, você falhar. Tem momentos que sim, são extremos e você precisa relaxar, desligar e pode falhar com a sua disciplina. Mas esses são momentos raros e de exceções. Não são momentos que devem ser constantes. Tenha isso em mente. Então, o primeiro pilar que eu comecei a entender foi que eu precisava ser mais constante em certas coisas. Inclusive, Friedrich Nietzsche disse uma vez, e agora eu vou ler para vocês o que ele disse. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E foi aí que eu percebi que se eu não criasse disciplina, eu ia continuar caindo nos mesmos erros. Eu precisava desenvolver algo para que eu tivesse mais energia e, obviamente, mais positividade para viver o meu dia. Foi aí que eu adotei a técnica do milagre do amanhã. Um livro que eu li há anos e eu queria muito aplicar e nunca apliquei. Então eu comecei a mudar a minha rotina matinal. Tudo começa pela manhã, quando eu começo lendo um livro, depois eu medito, depois eu tenho meu momento de conexão com Deus. Eu começo a ler a palavra e me conectar novamente. Depois eu tenho um momento de afirmações, que é para que eu recarregue a minha positividade e também a minha autoconfiança. E depois eu tenho um momento de visualização, onde eu visualizo os objetivos que eu quero alcançar e principalmente o que eu desejo para minha vida. Vejo vidas maravilhosas e penso, um dia eu vou chegar lá. Afinal, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu faço esse momento de visualização e por último eu dou uma alongada no corpo, que eu sei que é muito bom para você ficar mais relaxado e trabalhar melhor. Inclusive, neurocientistas como Andrew Huberman confirmam ser essencial reprogramar nossa mente e nos tornar mais produtivos. Aplicar novos hábitos torna nós mais produtivos e também melhora a nossa vida. Pessoas depressivas, ansiosas, isso é maravilhoso. O segundo pilar, a importância da fé e da espiritualidade. A reconexão com Deus está sendo essencial para a minha reconstrução mental e emocional. A parábola do filho pródigo, que é muito conhecida aqui, se eu não me engano, é Lucas 15, 11, 32. Sempre me emocionou, mas agora está fazendo sentido de verdade. Eu entendi, segundo essa parábola, que Deus não nos abandona. Somos, na maioria das vezes, nós que nos afastamos dele, mas ele sempre vai estar lá, com os braços estendidos, esperando nós voltarmos para casa arrependido. E obviamente nós sempre fazemos isso. E eu entendi isso porque eu vi que eu estava muito distante, muito. Eu comecei a simplesmente esquecer que eu tinha fé, que eu tinha espiritualidade. E de um momento para cá eu comecei a sentir o peso disso. Eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez, que normalmente os homens têm um vazio do tamanho de Deus. Você tem um vazio que você não explica e esse vazio normalmente é do tamanho de Deus. É um vazio infinito. E eu comecei a sentir isso. E quando eu comecei a sentir isso, eu lembrei dessa frase. Eu falei, eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para onde eu sinto conforto. Eu preciso voltar da onde eu vim. Lá eu comecei tudo. Lá eu comecei meus propósitos, eu comecei meus sonhos. Então foi tudo por ele, para ele e com ele. E agora eu simplesmente me distanciei porque eu achei que eu poderia viver sozinho. E eu não posso. E foi um dos principais pontos que me ajudaram a me reerguer. E óbvio que eu não estou aonde eu quero chegar, aonde eu imagino, mas eu já estou muito melhor do que eu estava antes. Muito menos ansioso, muito menos depressivo de certa forma, porque eu comecei a entrar num estado quase depressivo. De longe eu não tive depressão, tá? Mas um estado depressivo é aquele estado que você começa a pensar muito negativo, começa a pensar no passado, por que você não fez aquilo, e eu comecei a entrar nesse estado. Mas eu melhorei, graças a Deus, tô aqui novamente crescendo e querendo crescer cada vez mais. Desde que eu voltei a falar com ele, eu tenho sentido paz em momentos em que eu só sentia ansiedade e medo. Isso tá sendo maravilhoso. E antes de falar do terceiro pilar, eu já peço que se estiver fazendo sentido esse conteúdo para você, você se inscreve aí e deixa o seu like, que é bom, é importante para nós. E agora eu vou tomar um gole d'água e, cara, secou um pouco minha garganta. Essa garrafa, ela tem um problema que eu preciso colocar o pino dela exatamente num ponto em que não passe ar. E aí, eu consigo tomar água. E eu vou tomar um gole no meu chá também. Água e chá, maravilhoso. Bom, agora que você já se inscreveu, já deixou seu like, eu já estou mais hidratado, vamos para o terceiro pilar, que é a mentalidade e crescimento. E eu anotei mais algumas palavras aqui, e eu gosto de ter meu roteiro com algumas coisas anotadas que eu gosto de falar no meio
do vídeo, que é o quê? Carol Dweck, eu acho que fala assim, se pronuncia assim, psicóloga de Stanford, fala sobre mentalidade de crescimento. O que separa pessoas bem-sucedidas das que não crescem é a forma como elas enxergam desafios. Quem tem mentalidade fixa vê um problema e desiste. Quem tem mentalidade de crescimento vê um problema e pensa: como eu posso aprender com isso? E eu tive muito isso na minha vida. Graças a Deus eu sempre pensei como eu posso aprender ou como eu posso resolver e passar por cima disso. Toda vez que eu tenho um fracasso na minha vida, eu olho e falo: como eu vou aprender com isso? E foi um dos motivos que me levou a continuar. Quando eu fracassei, quando eu perdi tudo, quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu olhei para trás e falei: eu recebi um aprendizado. Tudo que eu não devo fazer está aqui. E como eu posso aprender com isso e me reerguer? E eu comecei a olhar e analisar tudo que eu fiz de errado, tudo que eu deixei de fazer, estruturei um passo a passo para que eu não repetisse os mesmos erros. Quando você está num processo de mudança, você precisa aprender a analisar tudo que você fez e ver o que você fez de errado e o que você fez de bom, o que dá para você levar, o que dá para você deixar. Uma das coisas que mais me ajudou foi isso, e principalmente palavras e frases e conselhos. Tudo isso você tem que ter um filtro na sua mente, certo? Os xingamentos podem ser bons, porque você pode filtrar algo bom, certo? Os conselhos podem ser ruins, porque você pode entender que aquilo não faz sentido para sua vida. Eu sou uma pessoa que passa a seguinte visão para todo mundo que eu converso: você não precisa escutar ou deixar de escutar todo mundo. Por quê? Você é você e você é uma pessoa única. Você é puro na sua essência. Entendeu? Você tem uma visão de mundo, você tem ideias, você tem... Enfim, você tem crença. Você quer viver de um jeito. E você não precisa depender do que os outros falam para você viver. Por exemplo, eu vivi muito em meio de empresários, em pessoas que falavam que você tinha que viver dessa forma. Certas coisas eu não absorvia porque para mim não fazia sentido. Eu entendo que eu quero viver de uma maneira. Eu não preciso seguir tudo o que eles falam. Mas eu sei que certos conselhos são essenciais para o meu crescimento e para a minha vida. Então não importa se é um empresário, se é um padre, se é um pastor, se é uma pessoa próxima, se é uma pessoa que está no mundo que nunca construiu nada, você tem que escutar. Ou se você quiser, você não precisa escutar, principalmente se for só baboseira. Mas se você estiver escutando, você escuta. Vê se faz sentido para você. Cara, isso faz sentido para minha vida? Isso faz sentido com meus princípios e valores? Isso tem a ver com o que eu vivo hoje? Não? Ótimo, sigo minha vida. Tem a ver sim. Isso aqui é um pilar importante que talvez possa me ajudar no meu crescimento. Ótimo. Cara, isso aqui não tem muito a ver com a minha vida profissional, mas na minha família talvez isso se aplique. Eu recebi muito conselho de pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida profissional e de pessoas que realmente não iam me ajudar a chegar a lugar nenhum na minha vida profissional. Mas o conselho dela, da minha família, o conselho dela, da minha espiritualidade, valeu. E isso foi importante para mim. Isso foi importante para o meu crescimento. Então, nem tudo você precisa receber como pedra e nem tudo você precisa receber como flores. No meio de um monte de terra, podem haver pedras e flores. Você precisa filtrar. Tenha uma peneira mental, onde as pessoas vão jogar sujeiras e jogar nutrientes, coisas boas, e você vai filtrar para receber só o que é bom para você. Às vezes, bom para você não é flor, é pedra, porque você está construindo uma escada. Agora, se você está plantando um jardim, o que é bom para você? São flores. Então, para mim pode ser pedra, para você pode ser flores. Então, o que faz sentido para sua vida, para sua visão de mundo? Você precisa filtrar isso. Então, mentalidade de crescimento. Filtre e cresça. Isso é importante. E eu estou aplicando isso e está me ajudando demais. Nem sempre o melhor vai te dar os melhores conselhos, mas com certeza ele vai te dar a melhor visão para você viver. E nem sempre vai fazer sentido para você, mas se fizer, você adquire isso. E nem sempre o pior vai te dar os piores conselhos, mas ele pode te dar algo bom para te ajudar na sua vida. Se fez sentido para você esse conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo e acompanhar. A partir de agora, eu vou postar vídeos semanalmente sobre dicas, conselhos, ideias práticas do que eu estou vivendo na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal e no meu desenvolvimento profissional. Então, o que eu estou aplicando na minha empresa, o que eu estou aplicando para mim, que está fazendo sentido, meus treinos e enfim, tudo o que eu puder passar de conhecimento para vocês, eu quero passar. E também eu anotei aqui uma frase que antes de terminar esse vídeo eu quero falar, que é em Mateus 17:20, Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: move-te de aqui para acolá, e ele se moverá. Isso significa que a mudança começa pequena, mas quando você age, ela se torna inevitável. Então, toda vez que você quiser mudar, não tenha medo de começar. E aí, você vai fazendo um passo de cada vez, melhorando o que errou e desfrutando do que tá bom, e você vai uma hora chegar no teu objetivo. Então, é isso. Eu agradeço a todos que ficaram até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!